Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista. Este é o primeiro do mês de julho de 2021. Presidente, cada vez mais perto do final deste mandato. É verdade, e de um desassossego que há de vir, que é uma campanha eleitoral e uma recandidatura para um terceiro mandato. Muito obrigado, professor Álvaro Menezes, mais uma vez por este bocadinho que vai dispensar aqui ao Rádio Clube de Angra. Já lá vamos, obviamente, falar de eleições mais à frente. Para já, se calhar, inevitável, apesar de todos os balanços que já fez, mas recapitularmos aqui um pouco aquilo que foram as São Joaninas que aconteceram este ano. Pois, foram que dinâmica é que, de facto... Eu diria que foram as São Joaninas do possível, ou seja, não foram exatamente nem de longe nem de perto aquilo que nós todos gostaríamos que fosse, mas foram as São Joaninas possíveis e dentro desse possível foi uma excelente oportunidade de promoção da ilha, de promoção das nossas ilhas e também de criar aqui também um bocadinho de alegria e um bocadinho de espetáculo, já que o convívio esse teve que ficar adiado mais um ano. Mas as coisas correram manifestamente bem. Foi dizendo de quando em vez, umas vezes sentimos um pouco mais de ironia, outras vezes menos, que se calhar ainda poderíamos ter a rainha a desfilar, enfim e tal. Obviamente estava a brincar ou há alguma esperança que ainda possa acontecer um aproveitamento daquele material? Eu ainda tenho essa esperança. Claro que isso está contingente à evolução da pandemia, que infelizmente nestas últimas semanas não deu sinais de aliviar a nível global, aliás, começam a surgir... Está outra vez e não apenas Portugal, também o Reino Unido e também vários países da Europa Central e do Leste, ou seja, nesta altura começam novamente a surgir sinais preocupantes de que este pesadelo não está a ceder com aquela rapidez que nós gostaríamos, mas enfim, se for possível, ou seja, se houver condições de segurança para isso, com certeza que a Câmara se empenhará na organização de qualquer coisa que marque também o fim deste período mau. Contudo, vamos ter que esperar mais. Vai ser como as São Joaninas, vamos ter que esperar mais um bocadinho. Uma previsão de meados de agosto, a coisa poder voltar mais ao normal do mas também começam a surgir aqui outras indicações que dizem que afinal os 70% podem não ser suficientes, que se calhar tem que se ir para os 85%, ou seja, há aqui vozes de esperança, mas também há aqui algumas vozes de prudência. Por isso eu creio que nesta altura temos que manter aqui, esta prudência necessária e ir planeando as coisas, tal qual como se fez com as São Joaninas, pensando em vários cenários. O nosso objetivo seria celebrarmos isso no dia 21 de agosto, quando é o aniversário da cidade, que há sempre uma sessão solene, um espetáculo, em torno dessa data. Contudo, só mais perto, quando nós estivermos mesmo na aproximação, é que vamos perceber qual é a situação, quer da pandemia, quer da vacinação. E, portanto, em função da conjugação destes dois fatores, tomarão então as necessárias decisões. O público, obviamente com as limitações que conhecíamos, o público aderiu bem, por exemplo, tantos espetáculos musicais? O público aderiu muito bem e, além disso, aconteceu uma coisa que foi algo inesperada. As São Joaninas acabaram por ter um extraordinário relevo a nível nacional e internacional, um pouco porque ficaram também relativamente sozinhas no meio de uma ausência quase total de festas, o que foi muito bom. Ou seja, os dois objetivos principais, o de manter a visibilidade da marca e de manter a presença das São Joaninas e o de dar também aos nossos artistas uma possibilidade de ganhar algum dinheiro e de se mostrarem em palco, creio que os dois objetivos foram plenamente conseguidos e, portanto, eu diria que o balanço das São Joaninas pese, embora a perda que foi a falta de convívio e, a falta das tascas e a falta dos desfiles, de tudo isso que dá um caráter muito especial às São Joaninas, foi altamente positivo e, portanto, as coisas, dentro do possível, correram muito bem. Nas contas da Câmara do Comércio de Angra, o impacto é de à volta de 5 milhões de euros que as São Joaninas, por norma, têm na economia durante o mês de junho no Conselho. Obviamente que neste ano, nem de perto nem de longe. Mesmo assim, sempre tiver algum impacto positivo, mas obviamente que não se comparam a umas São Joaninas normais, e particularmente não se comparam àquilo que acontece no ano normal, em que nós temos durante aquela semana e nas semanas antes e depois a ilha cheia de gente vinda, quer de outras ilhas, quer do estrangeiro, vindo um pouco de todo o lado. Este ano tivemos algumas pessoas, mas claro que é um número muito reduzido e, portanto, tudo isso deve ser levado nessa conta. Portanto, estas foram as São Joaninas possíveis, deram aqui um alentozinho e deram aqui algum rendimento a alguns dos tradicionais participantes da festa, mas foi realmente uma coisa muito mitigada e muito contida, porque as condições a isso obrigaram.
Uma das referências que também foi fazendo, e que já é mais ou menos parte do cartaz de verão de Angra do Heroísmo, foi que estes eventos não hão de ficar por aqui, ou seja, aqui quis-se marcar claramente uma valorização de um produto, de uma marca, São Joaninas, mas que há de surgir agora o chamado programa Angra em Festa, ou seja... vai começar já na próxima semana com espetáculos que, para além dos tradicionais aqui na cidade, vão visitar todas as freguesias do concelho em que haja salões adequados. Portanto, será sempre em espaço fechado por necessidade enquanto se mantiverem as atuais regras que impedem qualquer ajuntamento na via pública, terá que ser sempre em salões fechados. Esta é uma dúvida e mais do que assola. isso, e ainda mais só acrescentar aqui um aspecto, não é apenas em salões, é preciso que os salões tenham os seus planos de contingência devidamente aprovados. Portanto, só poderemos fazer isto nos espaços que estejam, enfim, com as condições reunidas para que neste momento se possa lá fazer um espetáculo, o que neste momento os serviços também da Câmara estão junto das diversas instituições a averiguar o que é que está feito e eventualmente fazer aquilo que possa ser feito para permitir que o máximo de espaços possa voltar a ter atividade. Falou aí na questão das regras impedirem. Essa é uma dúvida de facto que me assola a mim e a algumas pessoas. Não estando nós em estado de emergência, o que existe não é apenas uma recomendação para que não se promovam ajuntamentos? Não, neste momento estamos num estado de contingência em que legalmente estamos obrigados a seguir um conjunto de regras, incluindo uma, que é aquela que mais impacto tem sobre as festas e que na prática também leva à impossibilidade de, por exemplo, se fazer uma tourada à corda, que impede os ajuntamentos na via pública, ou seja, em espaço público. Até mesmo uma proibição, não apenas uma recomendação. Não, neste momento é uma proibição, mas é uma proibição que é avaliada, creio que semanalmente, e portanto nós esperamos que as coisas vão aliviando se as condições assim o permitirem. Eu não quero voltar a repetir o que disse há pouco, mas há aqui sinais de esperança, mas também sinais de preocupação e, portanto, esta é uma daquelas matérias que nós semanalmente teremos que ir analisando em função daquilo que aconteça aqui, na ilha, e do que aconteça também no exterior e que, de alguma maneira, tenha um efeito sobre a previsibilidade da situação cá. Portanto, o Angra em Festa, só mesmo para fecharmos este dossiê, espetáculo já a partir da próxima semana, sempre em espaços fechados, na cidade e nas freguesias. Sempre em espaços fechados, enquanto se justificar a manutenção dessa restrição, será uma matéria que será constantemente avaliada em função da evolução das condições. A Câmara Municipal consegue, olhando para trás, ter um número que nos apresente do impacto também sobre as contas do município, em apoios, em moratórias, em auxílios a quem eventualmente ficou, nomeadamente os auxílios criados especificamente para gente que tenha sofrido com a pandemia do ponto de vista social e financeiro? O impacto no ano de 2020, cujas contas também já foram aprovadas, aproximou-se dos 2 milhões de euros. O impacto, portanto, de todas estas medidas que entre isenções, medidas de apoio, medidas de apoio e despesas extraordinárias que tiveram que ser feitas, desde máscaras até aos desinfetantes, até as operações de limpeza que se fizeram, enfim, tudo aquilo que foi preciso fazer ao longo do ano de 2020. Estou a falar no impacto em 2020, cuja conta já está fechada e aprovada, e aliás já está publicada. Neste ano a situação por hora é um bocadinho melhor que a do ano passado, as coisas têm corrido melhor em 2021, mas ainda vai a posição no adro, como se costuma dizer, porque estamos a meio do ano. Do ponto de vista da iniciativa privada, ao contrário daquilo que uma crise por norma antevê, que são encerramentos e despedimentos e falências, o que nós temos assistido em Angra em particular é a abertura de novos espaços, nomeadamente na área da restauração, na área da hotelaria, algumas novas lojas. Portanto, apesar de tudo, tem a iniciativa privada conseguido manter aqui uma dinâmica que é salutar e de salientar, não é? A nossa economia tem mostrado uma excelente resiliência face a este choque, em boa parte porque o nosso setor turístico, que é aquele que, enfim, que mais tem sofrido a nível global, era relativamente incipiente ainda. Nós estávamos na fase inicial da arrancada para o crescimento do turismo, tivemos alguns bons anos a partir de 2015, mas com 19 de facto foi um expoente. Enfim, com particular ênfase em 18 e 19, mas ainda continuamos numa fase relativamente incipiente, e isso permite-nos também, enfim, apesar de não ser uma coisa boa, permitir-nos aqui uma resiliência maior. Por outro lado, têm sido tomadas medidas, quer pelo Governo, quer pelas autarquias, que têm permitido aqui alguma estabilidade na iniciativa privada, exatamente no sentido de se manter o emprego e de se manter a estabilidade social neste período difícil que estamos a atravessar.
eu diria que até agora as coisas correram manifestamente bem, aliás, muito melhor do que qualquer um de nós auguraria no início desta pandemia. Contudo, as coisas não estão todas bem, antes pelo contrário, há muita coisa que não está bem, há um esforço muito grande que é preciso continuar e há uma caminhada que é preciso manter com coragem e com estabilidade para ver se nós chegamos ao fim deste processo com a nossa economia em estado de voltar a arrancar rapidamente. E ao mesmo tempo há uma reflexão que é preciso fazer-se sobre a dependência em relação ao turismo e sobre o caminho que deve ou não ser seguido nessa área. Portanto, há aqui nós já muitas lições aprendidas. Que dependências é sempre complicado. Já tivemos a questão da base das lajes, agora também ficarmos dependentes apenas deste setor do turismo. É preciso que a nossa economia mantenha aqui um elevado grau de diversidade e é preciso que nós tenhamos vários setores que possam de alguma maneira ir compensando as naturais flutuações que cada um deles tem. Na visão de Alan Menezes, que setores são esses que devem aqui criar uma alavancagem e uma certa depois estabilidade? Há um setor que é essencial para o nosso futuro, que é o setor do agroalimentar, e quando digo agroalimentar estou a falar não apenas nos laticínios, nem nas carnes, nem nas coisas, estou a falar numa visão um bocado mais geral. Ou seja, estas ilhas, e em particular a Ilha Terceira, têm condições para ser um produtor forte na área agroalimentar, substituindo importações que infelizmente ainda acontecem e que são, no fim de contas, saídas desnecessárias de dinheiro desta ilha. Portanto, nós temos boas condições para produzir os vegetais e os alimentos todos de que precisamos e temos condições para ser exportadores desses produtos. Esse é um setor que creio que se deve manter claramente no centro das nossas preocupações e eu espero que o processo de reestruturação no setor dos laticínios continue a decorrer com normalidade e com segurança no sentido de o fortalecer o máximo que seja possível. Depois há outras áreas, como a área da energia, em que a ilha tem dado passos importantes e que é preciso continuar a dar para evitar que nós continuemos a importar derivados do petróleo quando podemos produzir energia com base em fontes locais, e, portanto isso é dinheiro que pode ficar todo cá. Temos o setor da construção civil que passou um período extraordinariamente difícil ali a seguir a 2012 e que agora mostra alguns sinais de retoma e que é preciso acarinhar e manter porque continua Aliás, foi o único que se manteve verdadeiramente ativo, digamos, na continua a ser um dos refúgios do ponto de vista de emprego na ilha, portanto é um dos setores que tem que ser acarinhado. Depois, claro que nós temos, enfim, a área do turismo, que não deve ser de maneira nenhuma desprezada, que é importante, contudo nós não devemos pôr os ovos... um complemento e não devemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Portanto, há aqui uma necessidade de mantermos a diversidade da nossa economia para evitar a vulnerabilidade que outros sítios têm em relação ao turismo. Um dos problemas que, por exemplo, na área agroalimentar mais se vai ouvindo, especificamente nas fileiras com maior incidência, leite e carne neste momento, mas obviamente na diversificação também, tem que ver com a falta de mão de obra, o que é uma situação complexa quando há tanta gente desempregada, mas também ao mesmo tempo há ainda muita gente que olha para estes setores como um trabalho pesado, digamos assim. Mas cada vez mais... A importação de mão de obra pode ser uma solução, Presidente? Nós cada vez mais temos que olhar para a questão do emprego de uma maneira integrada, ou seja, o emprego não pode continuar a ser encarado como nichos separados em que há um emprego para estes e um emprego para aqueles, nem sequer um emprego para elas e um emprego para eles. Os empregos têm que ser vistos exatamente como oportunidades que todos têm que ter acesso e ter condições para entrar. Por isso é importante também desenvolvermos mais o nosso mercado de trabalho e quebrarmos algumas barreiras que ainda continuam a existir. Depois há uma questão que é sempre relativamente dolorosa de se falar e difícil, mas que também tem que ser encarada, que tem a ver com um número relativamente elevado de pessoas que têm baixíssima empregabilidade, ou seja, não são capazes de encontrar um emprego ou quando o encontram não são capazes de o manter durante muito tempo. E essa é uma das questões que marcam bastante a nossa sociedade e acabam por ter uma relação complexa com o nosso passado de pobreza, com as questões de má escolarização e também com as questões de imigração, em que a imigração retirou muitas das pessoas mais capazes e causou aqui uma seleção pela negativa que também tem que ser vista e encarada. Portanto, há aqui questões de natureza social em que é preciso continuar a investir, particularmente investir no sentido de quebrar velhas dependências em relação aos mecanismos de apoio social e encaminhar estas pessoas para o emprego, particularmente em empregos em áreas
como por exemplo uma boa parte dos empregos que surgem na área do agroalimentar ou da construção civil, em que não é necessário propriamente um elevado grau de formação académica, nem de especialização, e é preciso que essas pessoas, incluindo as mulheres, possam ter acesso a esses empregos, por forma a nós também esvaziarmos aqui algumas bolsas de dependência e de pobreza que se mantém há demasiado tempo. Enfim. Presidente, uma questão que nunca falámos por aqui, por esquecimento meu, confesso, mas que me impressionou, a mim e não só, há muita gente que viu fotografias suas e do seu vice-presidente José Gaspar dentro de um antigo reservatório de água em Santa Bárbara que a Câmara Municipal recuperou, e de repente ao vermos aquela imagem quase que nos parecia a saída de um filme. O que é que se trata? Portanto, foi de facto um investimento do ponto de vista turístico, não é? Não, aquilo, e de recuperação do património? Neste caso trata-se de um investimento que tem interesse turístico, mas também tem interesse do ponto de vista da água. O reservatório continua em uso e continua a ser útil. Neste ano não é tão necessário, porque felizmente tem chovido com abundância, mas continua a ser um reservatório que tem interesse para o abastecimento de água à lavoura na zona oeste da ilha. Aquele reservatório tem uma história interessante e uma história... Vem do século XIX já, não é? É uma história que tem a ver com a luta constante que houve contra a seca na zona oeste da ilha. Aqui o maciço de Santa Bárbara, e portanto todas as freguesias que vão aqui desde São Mateus até os Altares, sempre desde o povoamento lutaram com periódicas e graves faltas de água, já que não existem nascentes profundas deste lado. As nascentes que existem são interessantes e produzem bastante em período de chuva, mas rapidamente secam. E era tradicional nestas freguesias deste lado, a partir de julho ou de agosto, e às vezes até outubro, até ao fim de outubro, e às vezes até mesmo novembro, haver grande carestia de água. Eu ainda me lembro das pessoas fazerem fila com os seus potes junto aos chafarizes para apanharem um pingo de água que lá caía. Sim, o Presidente vem ali daquela zona. Eu venho daquela zona e lembro-me, das dificuldades que existiam com o abastecimento de água no fim do verão, e lembro-me do surgimento das cisternas, enfim, que os mais abonados iam construindo no sentido de resolver este problema. E a verdade é que no século XIX, no período da regeneração, em que houve algum grau de investimento público, fez-se uma tentativa de resolver este problema, criando um conjunto de túneis que foram escavados na Serra de Santa Bárbara, no sentido de minas, para apanhar água, ou seja, em que a água vai pingando e é apanhada numa calha feita em telha e era aproveitada para ser enviada para reservatórios, e foi construído um grande reservatório que abastecia as freguesias que iam desde as 12 ribeiras, do fim de mais Santa Bárbara até ao terreiro de São Mateus. São duas células, são a maior obra de construção civil daquela altura. Estamos a falar de um gigantesco reservatório construído em pedra e cimento. Foi a primeira obra em que se usou aquilo que na altura chamavam beton, a primeira obra que levou cimento feita nesta ilha, e é uma obra de engenharia espetacular e que continua a funcionar. Aquela fotografia que aparece é uma das células que foi esvaziada porque tinha uma fissura e estava a perder água, e foi preciso esvaziá-la para deixar secar, para lhe dar um impermeabilizante, para ser novamente cheia. A outra célula, que é exatamente igual àquela, continua cheia. Há no meio uma espécie de passadiço feito em pedra, em que foi colocado agora um varandim em inox para as pessoas poderem visitar, mas o objetivo é manter o reservatório funcional. E, portanto, ele vai continuar cheio. Estamos a falar naquela descida em calçada, quem sai da Serra de Santa Bárbara e vem depois ter ao centro. As pessoas de Santa Bárbara chamam aquele lugar o reservatório. Aliás, há uma seta na estrada que diz mesmo reservatório, exato. E é exatamente esse reservatório quem que estamos eventualmente queira visitar então tem este que espaço, contatar a Junta de Freguesia de Santa Bárbara, que tem neste momento a chave do espaço e que organiza a visitação. Neste momento estão a decorrer obras ainda no exterior, no sentido de criar em torno daquele espaço um pequeno lugar de convívio, com umas mesinhas e uma... Então já existia por ali perto... existia ao lado uma coisa muito pequena, que agora está a ser melhorada, está a ser melhorado o acesso no sentido de tornar mais fácil a visitação. Portanto, é um investimento que está a ser feito, financiado pela Câmara Municipal, ser feito pela Junta de Freguesia de Santa Bárbara. O objetivo, volto a repetir, é manter o reservatório como reservatório, mas permitir a sua regular visitação num horário que depois será estabelecido pela Junta de Freguesia,
no sentido de quem quiser ir lá dentro poder ir ver a água e obviamente poder sentir a grandiosidade daquele local. Sim, porque de facto só pela fotografia até o presidente parecia pequenino, não é? Aquilo mostra de facto que é um espaço, tão grande. Que é um espaço efetivamente grande. Em São Bento, ali por trás da Praça de Torres, para nos localizarmos melhor, numa antiga zona de acesso difícil ao mar, foi feito também ali um investimento de passadiços, enfim, de passeios. Aquela era uma zona em que sempre houve ali uma descida para o mar. No fim, as pessoas conhecem, no fim da rua Miramar. Exatamente. Sempre houve ali uma descida para a Baía das Águas, que foi também numa colaboração com a Junta de Freguesia de São Bento, foi melhorado no sentido de tornar mais seguro, e neste momento é uma das áreas de interesse também da própria Câmara, e é uma daquelas propostas que se está a preparar no sentido de se prolongar também para aquele lado uma estrutura semelhante àquela que temos aqui para o lado do Fanal, para permitir que as pessoas tenham um melhor acesso ao litoral e uma melhor ligação para a cidade. Está a ser estudada a possibilidade de ligação daquela zona até ali junto ao Castelinho, de maneira que as pessoas possam iniciar o percurso aqui nas Areias Brancas, ou se for possível na Silveira. Prosseguir para além do Castelinho até à Grota do Val, digamos assim. Até à Grota do Val, sempre aproveitando o litoral. A Câmara comprou um dos terrenos, o terreno que está mesmo junto ao mar, anexo à Rua Miramar, um terreno que era da Santa Casa da Misericórdia e foi adquirido pela Câmara, que tem uma fajã lá em baixo, que também é agora propriedade da Câmara, e portanto temos aqui a possibilidade de abrir mais uma frente de acesso ao mar. E é possível aquela zona vir a transformar-se numa zona de banhos com outras condições, como por exemplo acabou por acontecer com o Fanal? Bom, é uma zona um bocadinho mais difícil. Para já aquilo estamos a falar de um rolo de mar pedra, mais, não é? de mar mais batido, portanto não é uma zona tão privilegiada como é aqui o Fanal, contudo é uma zona com interesse. Há também uma outra questão que tem a ver com a possibilidade de haver problemas com a proximidade à estação de tratamento de esgotos da cidade, que fica um bocadinho mais adiante, e portanto é uma zona que tem ali algumas limitações, mas são limitações que são, creio eu, controláveis. Aqui o grande objetivo é criar um espaço para as pessoas passearem, estenderem as pernas e verem a cidade de um ângulo diferente, e verem o mar de um ângulo diferente. Aquilo tem ali na Baía das Águas um enquadramento magnífico do ponto de vista da falésia anexa, com os ilhéus mesmo ali à frente. Portanto, é um daqueles lugares que vale a pena ir passear. Presidente, nunca ainda claramente nos assumiu aqui, mas também não precisa, até porque publicamente já é sabido que será recandidato a um terceiro mandato na Câmara Municipal de Angra. As eleições hão de ser marcadas para fins de setembro, inícios de outubro. A pergunta que neste caso se impõe é aquela pergunta quase chapa 5, o que é que lhe falta fazer para justificar uma terceira candidatura, cumprindo assim o limite legal que... Infelizmente, muita coisa falta fazer. Aliás, quanto mais se faz, mais coisas aparecem para fazer. Uma das coisas que eu gostaria de ver, pelo menos começada, é aquilo que falávamos há bocadinho, de continuar esta melhoria da ligação de Angra com o mar, agora em vez de olhar para o oeste, olhar um bocadinho para leste e continuar este caminho. Mas há um projeto que me ficou um bocadinho, eu diria, atravessado de não ter resolvido a questão do mercado. Nós estamos a trabalhar nisso e é um daqueles objetivos que eu gostaria de ver concretizado. E claro que há muitas outras coisas para fazer. Felizmente a nossa Câmara é uma Câmara que tem meios de investir e portanto tem condições para continuar esta caminhada, e agora também surge aqui uma nova esperança com um novo quadro comunitário a abrir, em que nós estamos felizmente posicionados na linha da frente, porque temos condições para fazer um integral aproveitamento dessas verbas, e temos já os projetos feitos e as coisas todas prontas, portanto estamos em condições de arrancar a correr. Alguns até estão aqui um bocadinho em marcha lenta à espera disso, não é? Nomeadamente o centro interpretativo. Nós temos nesta altura uma boa carteira de projetos que praticamente esgota aquilo que é preciso fazer-se para a frente, ou seja, nós estamos em condições, no dia em que nos disserem podem apresentar as candidaturas, nesse mesmo dia elas vão aparecer. Temos isso, temos uma outra questão que também tem dado muito que fazer, e estamos a tomar algumas medidas, resolver o mais difícil e o mais urgente, mas que é preciso fazer um investimento de fundo, que é a questão da rede viária. Nós, nesta altura, depois de 8 anos, aliás, em que não houve nenhum financiamento
para vias, estamos com necessidade... Vai-se tapando alguns buracos, vai-se resolvendo aqui agora também ali em São Bento, junto à Praça de Touros, está a fazer-se uma repavimentação. As coisas mais urgentes, mas é óbvio que isto precisa de uma intervenção sistemática no Conselho e, portanto, é outra das coisas que é preciso fazer, que é aproveitar a possibilidade que agora se abre de resolvermos também as questões viárias, que neste momento são, eu diria mesmo, das mais urgentes, quer na rede viária municipal, quer também na rede agrícola e obviamente, embora isso não seja competência da Câmara, também na rede regional, já que temos também já vários troços de estrada regional. Eu lembro, por exemplo, aquela zona ali da Ladeira da Pateira, ou aquela zona ali em torno da Vinha Brava, por exemplo, que estão num estado lamentável, ou esta estrada aqui em direção a São Mateus, que também já apresenta aqui grandes deficiências por aqui adiante, que é preciso resolver. Isso é competência do Governo Regional, mas é matéria que não pode ficar esquecida. Portanto, eu diria que há muita coisa para fazer. E aquilo que eu gostaria mesmo que acontecesse era que, pelo menos, estes grandes projetos, o projeto do mercado e o projeto de continuar a virar Angra para o mar, se concretizassem e arrancassem, e é essa a principal motivação que me leva a aceitar esta candidatura, esta última candidatura, já que não é possível mais. Que pelo outro lado, ou pelos outros lados, não serão os mesmos adversários que teve há 4 anos. A equipa de Ala Menezes vai manter-se, grosso modo, a mesma? Grosso modo, não é exatamente a mesma. Há alguns que o caso, e talvez o caso mais notável aqui, é o José Gaspar. Notável e notado. E notado, sim. É o José Gaspar que resolveu, iniciar um percurso também de regresso à sua origem e que vai encabeçar a candidatura à freguesia de São Mateus. Muito bem. Portanto, preferiu, dada a idade, voltar para essa zona. Se bem que se calhar é mais trabalhoso, não é? Do que ser propriamente vice-presidente da Câmara. Ele continuará, né, dimensões diferentes, claro. Com esta ligação à Câmara, obviamente. Ele vai na lista da Câmara, mas já já numa zona não elegível, exatamente com o objetivo de ser Presidente da Junta de Freguesia de São Mateus. Portanto, eu diria que essa é a principal e mais notável mudança. De resto, pelo que se ouviu falar, em termos de Assembleia Municipal, também haverá uma mudança na presidência, não é? O Dr. Ricardo Barros coloca um ponto final na sua notável também carreira política. Depois de 20 anos de presidência da Assembleia, também considerou que estava na altura de ceder o lugar, mas volta também um veterano, portanto, o Dr. Domingos Cunha, que também não há propriamente um homem novo, nem desconhecido. Pois não, mas com menos, pelo menos, tarimba neste lugar. Neste lugar ele nunca esteve e com menos idade. O que é que, obviamente, isto não posso deixar de lhe perguntar, o que é que espera dos diferentes adversários, sendo certo que uma candidatura já sabemos que será em coligação, na sequência até daquilo que está afirmado também pelos partidos que formaram a coligação governamental regional. O que é que espera do outro lado? Bom, eu espero um debate franco e democrático, é aquilo que nós precisamos. Aliás, eu acho que uma das grandes riquezas da vida autárquica é a possibilidade de nós termos um exercício direto e diário da democracia. Eu creio que ao longo destes anos se demonstrou a possibilidade de nós todos, independentemente dos partidos a que pertencemos ou pelos quais fomos eleitos, mantermos uma união de esforços no sentido do bem comum. E, portanto, aquilo que eu espero é que Portanto, a postura que, por exemplo, a candidatura de Marcos Couto teve e manteve neste último mandato pelo PSD, será uma postura que a Ala Menezes espera possa prosseguir no intuito do melhor para a cidade e para o concelho? Eu espero que seja possível manter esse nível de diálogo e esse nível de trabalho com todos os candidatos e todas as candidaturas. Aliás, o debate democrático é a coisa mais sã e mais útil que existe na nossa sociedade e, por isso, eu, sem qualquer azedume nem qualquer coisa, espero termos um debate democrático com todos os participantes e depois aguardarmos serenamente a decisão do povo e a partir daí, em função daquilo que o povo escolha, trabalharmos como o povo assim entender. A nível de freguesias, alguma preocupação em particular? Não. Obviamente, candidaturas a todas as juntas de freguesia. Sim, exatamente. Assim, neste momento já estão todas as candidaturas preparadas, já temos todas as listas em andamento, já estamos naquela fase de preparar os manifestos, ou seja, os objetivos de cada uma das candidaturas. Aliás, acho que já estão todos preparados, acho que só falta uma ou duas reuniões que ainda temos que fazer nos próximos dias e, portanto, as coisas estão todas a correr dentro da normalidade necessária no sentido de se apresentarem as candidaturas. Aliás, neste fim de semana o Partido Socialista oficializará
enfim, exato, com jornadas autárquicas que são a e apresentará os candidatos a todas as freguesias e, portanto, ficará público e oficial tudo isto. Alguma despedida que lhe custe mais? Do seu ou de outros partidos, de outros presidentes que tenham trabalhado? Eu diria que todas as despedidas custam, mas todas as despedidas são também salutares, ou seja, mau é quando alguém morre, quando acontece alguém ficar doente ou acontecer qualquer coisa de mal. Quando alguém termina um mandato democrático, é sempre de saudar. Obviamente que eu o que posso dizer é que estou extremamente agradecido a todos aqueles que vão sair de todos os partidos, porque foi possível ao longo destes anos manter uma extraordinária colaboração com todas as juntas de freguesia, independentemente dos partidos que as elegeram. Por isso, eu nesta altura diria que para todos aqueles que não vão ser candidatos, independentemente do partido pelo qual foram eleitos, só tenho que agradecer e dizer que foi um prazer trabalhar com eles, mas também reconhecer que a democracia é assim, uns entram, outros saem, e isso deve acontecer com toda a naturalidade e deve ser considerado como um excelente exercício exatamente daquilo que é a nossa vivência enquanto sociedade democrática. E quanto mais não seja, fica notado o mérito de em Angra se ter acabado com muito do papel da oposição crítica e destrutiva que de outros anos havia, não só no relacionamento intermunicipal, digamos assim, dentro do próprio funcionamento da Câmara e da própria Assembleia Municipal, mas também não temos tido casos de presidentes de junta a manifestarem preocupações da discriminação da Câmara face às juntas por cores políticas. Por exemplo, na Praia, de vez em quando ainda assistimos Nós temos feito os possíveis para que toda a gente se sinta confortável e temos feito os possíveis por respeitar sempre o mandato do povo, porque no fim de contas o povo é que é soberano. Portanto, quando o povo escolhe, o povo escolheu e, portanto, a nós aquilo que nos cabe é aceitar a escolha popular e, portanto, não temos que nos de alguma maneira sentir mal com as escolhas. Antes, pelo contrário, o que nós queremos mesmo é que o Conselho e em todas as suas freguesias continue a progredir e que seja possível continuar a termos de facto uma Câmara e freguesias bem geridas, com uma situação financeira estável, como aquela que felizmente se atingiu, e com possibilidade de continuarmos a servir bem as pessoas, porque no fim de contas é esse o objetivo de todas as autarquias. Do seu percurso político, o que é que lhe deu mais gosto? O executivo legislativo, digamos assim, o facto de ter estado num governo, ou o executivo mesmo, de estar na rua, de ter que ir resolver problemas das pessoas? O que é que são, obviamente, questões diferentes, eu mesmo quando estive exercícios diferentes. Mesmo no período, e foi um período longo em que estive no governo, sempre gostei de encontrar as pessoas, de ver as coisas no lugar e de estar presente nos sítios e não estar longe. No caso aqui da Câmara, pois obviamente permite uma proximidade maior e tem uma enorme vantagem: evita viagens. Era aquilo que eu menos gostava e que eu menos gostei da minha atividade política, são as viagens. Eu sempre gostei muito de estar com os pés no chão e, portanto, aqui a Câmara tem essa vantagem. As viagens são bastante dispensáveis. Muito bem. Presidente, muito obrigado. Obviamente isso não é uma conversa de despedida, hoje teríamos que falar mais cedo ou mais tarde dessa questão da recandidatura e, portanto, está conversado. Daqui por 15 dias voltaremos a encontrar-nos aqui neste espaço. Muito obrigado mais uma vez. Foi o Angra em Revista deste sábado. A todos, continuação de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.